Olá e bem-vindos à aula 8 de Vistas sobre Filosofia Contemporânea. Eu sou o professor Norman Madaras. Hoje iniciaremos nosso ciclo de aulas internas à filosofia contemporânea em torno da fenomenologia. Iniciaremos nossa discussão, nossa apresentação esquemática da fenomenologia de Edmund Husserl, o pioneiro. O elemento fundamental da fenomenologia de Husserl é o que se chama a suspensão da atitude natural. Olhando essas obras de arte, então quero propiciar a experiência do que poderia ser essa suspensão. Mas para fazer isso, não devemos apenas nos deixar mergulhar na arte abstrata da primeira parte do século XX, mas olhar através dessa arte. Vamos olhar através dessa arte. A nossa ponto de partida, então, não é a dúvida radical. Aqui não se trata de duvidar, mas de suspender. Suspender o conhecimento, as convicções, as crenças e talvez até mais, se for possível, suspender o que pensamos estar vendo e sentindo. Será que é realmente isso que estamos a ver e que estamos a sentir? De qualquer forma, tem uma experiência de desacelerar o tempo. Até onde? Isso não é definido. O que é definido é a importância de iniciar uma descrição do que estamos percebendo que não se entrega logo ao que, primeiro, acreditamos que devemos pensar. Porque quantas vezes chegamos a uma sensação, e ainda mais quando as sensações são desconhecidas, e entregamos simplesmente ao que devemos pensar, devemos perceber. Desta maneira, a metodologia fenomenológica se desvincula da lógica. Ela encontra uma dimensão extremamente radical. Ou é porque essa ideia é herdada dos estoicos,
é reativado por Edmund Husserl, então envolve uma suspensão. Para os fins de uma metodologia filosófica, é claro que é necessário suspender o que a tradição nos legou. E o que interesse profundamente Edmund Husserl é algo que acompanha a indagação filosófica em cada canto. Ou seja, a filosofia nunca trabalha simplesmente sobre o objeto, os objetos, os instrumentos, o equipamento do mundo, hum, tal como elas existem. A filosofia sempre deseja saber algo em torno das condições da existência, do surgimento da existência, da causalidade, se quiser. Mas quando se trata de ideias fundamentais, primeiras, como chegar a uma causa? Ah, é a divindade, Deus, sim. A filosofia deseja, então, entender por que acreditamos que Deus que está envolvido nessa criação. E se não for Deus, e que o processo foi uma materialização a partir de uma potência natural, então é isso que a filosofia deseja encontrar, pelo menos se aproximar a vivenciar. Porque explicar a consciência em sua operação nos coloca diante, ó, de de um descobrimento que caracteriza essa inflexão em prol ao contemporâneo. Um descobrimento é que, ou pelo menos passa por contemplar a possibilidade que, primeiro, a consciência não é a mesma coisa que a mente. Né? Segunda, a consciência não fez parte de uma localização que é atribuída à mente, ou seja, dentro do corpo, de certa forma, ou ao redor do corpo. E, por fim, a consciência não parece estar vinculado a algo enquanto tal. Por que seria vinculado a algo? A consciência é uma coisa ou será que se trata de uma operação? Já suspendemos elementos da atitude natural, agora vamos seguir a fenomenologia. Então, nosso ciclo em torno da fenomenologia abordará três de inúmeros pensadores que compõem essa tradição. Eu me lembro que a proposta deste curso de filosofia contemporânea segue uma organização que eu realizei dentro do contexto de uma disciplina que durava um ano, eu ministrava aula uma vez por semana, durante 2 horas, um pouco mais de 2 horas. E o que estou propondo é compartilhar esses passos, essa organização, pelo qual tentei trazer ah, os alunos dentro de um espaço de pensamento, ó, além mesmo de uma disciplina sobre a história do pensamento. Então, esses três pensadores, Edmund Husserl, seu aluno Martin Heidegger, e depois, do lado da França, Simone de Beauvoir, serão nossos autores. De Edmund Husserl, eu
vou propor aqui uma descrição, um levantamento de alguns dos seus conceitos mais importantes, né? Os conceitos que têm tido impacto sobre o desenvolvimento da filosofia. Lembrando que o impacto inicial que Husserl teve passou pelo seu ensinamento. Ele publicou relativamente pouco, embora quando publicou os volumes eram grandes, os livros eram voluminosos. Na próxima aula, tratarei e passarei 2 aulas tratando de Martin Heidegger, principalmente focando no seu livro de importância monumental, Ser e Tempo, Sein und Zeit. E, por fim, veremos a fenomenologia introduzida por Simone de Beauvoir, uma fenomenologia a partir do qual ela rearticula, na verdade, poderíamos dizer, ela descobre o conceito de mulher. E isso por meio de uma crítica radical articulado a partir da metodologia fenomenológica, pelo menos no que diz respeito ao segundo volume da sua obra-prima, O Segundo Sexo. O primeiro volume antecipa alguns das técnicas que serão desenvolvidas realmente mais tarde, durante os anos 50 e 60, quando ó, o suplemento metodológico da hermenêutica, ou seja, a ciência da interpretação, será integrado na própria compreensão que temos da fenomenologia. Mas para iniciar, então, vamos examinar a fenomenologia de Martin Heidegger, de Edmund Husserl. Então, a fenomenologia é realmente criada por Edmund Husserl, que viveu entre 1859 e 1938. Então, ele é doutor pela Universidade de Viena, com uma tese sobre o cálculo das variações. A formação de Husserl, em outras palavras, vem de ciências exatas e da matemática. Husserl nasceu no Império da Áustria, que vai se tornar, quase um pouco menos de uma década depois do nascimento dele, no Império Austro-Húngaro. Então, ele expressa algo de um espírito que foi subsequentemente recoberto e quase apagado, ou seja, a distinção ou a distinta expressão filosófica vindo da Áustria-Hungria em contraposição ao que se fazia na Alemanha, na Prússia. Mesmo que na Prússia podemos também ver, até pelo menos a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, uma grande circulação de pensamentos criados em Berlim e em São Petersburgo. De que se trata, então, da fenomenologia? Bem, é um método de análise filosófica num momento de crescente integração de pesquisas empíricas na filosofia na Áustria e na Alemanha. Aqui estou dando algumas indicações de páginas até 20 que remetem a um texto cujo link se encontra na descrição da última aula, redigido pelo professor Urbano Zilis. Por que eu coloco, por que eu continuo usando esse texto? Porque o professor Zilis fez uso muito proveitoso
de um dos grandes manifestos da fenomenologia, a filosofia como ciência de rigor, ou como ciência rigorosa, dependendo da escolha da tradução, que por uma razão misteriosa não dispõe de uma tradução mais recente. É um curto texto, poderia até ser publicado numa revista. E para vocês, pós-graduandos, se tiverem procurando uma opção a publicar um artigo original, eu recomendo altamente e com urgência a tradução desse texto, a filosofia como ciência de rigor. Justamente, ó, eu indico a edição na língua inglesa que reúne, então, o texto a filosofia como ciência rigorosa e a filosofia e a crise do homem europeu, texto que fez parte do último período da produção de Husserl e que veremos ainda no decorrer dessa aula. Então, Husserl propôs a volta às coisas mesmas. Isso é uma das afirmações, uma das normas, dos motos da fenomenologia. Voltar às coisas mesmas. E a criação de um método rigoroso que abrange os problemas fundamentais e metódicos de todas as ciências positivas, como ciência dos fundamentos. Então, a filosofia como ciência rigorosa não é das filosofias que deve partir o impulso da investigação, mas sim das coisas e dos problemas. E podemos acrescentar que não é das teorias que a filosofia deve prosseguir, mas das coisas e dos problemas. Ainda existe o problema, não? De saber o que são as coisas exatamente. E, senão, de outra forma, não seria filosofia. Não? Temos que ah, andar colocando, então, essa atitude natural que perpassa a filosofia. A filosofia não está protegido da atitude natural, tal como não está protegido das crenças religiosas, não está protegido das ideologias. Não? A filosofia anda, então, tentando descartar, tentando suspender, quando não, às vezes é necessário duvidar. E aqui temos uma descrição dos objetivos aqui de Husserl, ou seja, a filosofia é por essência uma ciência dos inícios verdadeiros, bom, sendo voltado às coisas mesmos, só poderia ser aos inícios verdadeiros, das origens dos Rhizomata Panton. Os deleuzianos identificam a ciência do radical tem que proceder também radicalmente, sob todos os respeitos. A resposta da pergunta que eu fiz anteriormente. E, sobretudo, ela não deve descansar antes de ter chegado aos seus inícios, isto é, aos seus problemas absolutamente claros, aos métodos delineados no próprio sentido desses problemas e ao campo ínfimo da elaboração das coisas de apresentação absolutamente clara. Né? Isso, então, da tradução, da única tradução que dispusemos da filosofia como ciência rigorosa, que foi publicado em Portugal nos anos 60. Há muito tempo disso, vale a pena, então, produzir uma nova tradução desse texto fundamental. Talvez vocês já estejam já fazendo algumas conexões com Badiou. Não falava, eu não explicava que
a verdade em Badiou deve ser entendido como algo vinculado ao início, a um despertar, ou seja, como um elemento básico, né, da conceitualidade que possa, pelo menos, assegurar as bases de verificar se o nome que atribuímos ao acontecimento não corresponde ou corresponde se as afirmações subsequentes correspondem tanto a esse nome primeiro, quanto a algo que não conta, no final das contas, que é o acontecimento. Por que não conta? Porque é o processo de atribuir outras afirmações, alegações, verificações, falsificações ao que se forma como sendo o sítio acontecimental, ou seja, a conexão, o acervo de todas as coisas que foram ditos e feitos em nome do acontecimento, que interesse a filosofia, porque, na visão de Badiou, eis o início do processo de subjetivação. E nesse sentido, ele não está muito longe do que compartilhado por toda uma geração de pensadores franceses, para quem o acontecimento se torna um dos principais conceitos analisados no decorrer dos anos 70, particularmente, né? Então, temos aqui um chamado também a uma posição mais originário, e certamente esse termo será usado por Husserl. Então, a fenomenologia é uma descrição, né, da estrutura específica do fenômeno, como se diz na próprio termo, né? O fenômeno aqui é entendido como sendo o remetendo a um fluxo imanente de vivências que constitui a ciência. Aí, bom, começa já a característica dificuldade da fenomenologia. Sejam pacientes, identificam o fluxo imanente. Sim, ok. É interno, né? Vamos dizer, interno a o quê? Uma mente, uma alma, uma consciência, um corpo, talvez um corpo, já que se diz respeito à vivência, mas a mente não vive na base das experiências, não? E justamente a vivência, ah, se caracteriza como, não seria justamente quando não suspendemos por epoquê, não seria exatamente essa projeção dentro do espaço temporal e sensorial, a partir do qual posicionamos-nos em determinados momentos, quando manifestamos decisões, escolhas, algo tão natural que os grandes apóstolos da liberdade desconsideram que se trata de uma liberdade. Mas ainda, continuando, é como a estrutura da consciência enquanto consciência, ou seja, como condição de possibilidade do conhecimento, ou é na medida em que ela, enquanto consciência transcendental, constitui as significações. E na medida em que conhecer é pura e simplesmente aprender no plano empírico, ou constituir no plano transcendental os significados naturais e espirituais. Então, temos uma distinção aqui entre o empírico e o transcendental. O transcendental remete tanto a uma metodologia, um posicionamento a favor da condição da possibilidade do conhecimento, mas também remete, ou também se projeta em prol ao que transcende, né, essas condições de possibilidade, sendo que se afirma já num grau de certidão.
Certidão de quê? Bom, de que existem já uma coleção de objetos e uma série de meios a circular entre esses objetos que, na medida em que são realizados, contribuem à aprendizagem. Então, encontramos o plano empírico. Essas são algumas das ideias de base da fenomenologia, uma descrição realmente abstrata da sua metodologia, mas é uma metodologia que é elaborada em várias etapas da pesquisa de Husserl. Uma primeira etapa se encontra ainda nos preliminares do desenvolvimento da ideia da fenomenologia, mais ou menos correspondendo aos trabalhos publicados entre 1896 e 1901, tais como Filosofia da Aritmética e o primeiro volume de Investigações Lógicas. Eu repito novamente, o meu compromisso aqui é que busco rapidamente mapear o que são algumas das maiores contribuições do pensador, ficando disponível subsequentemente para aprofundar todas essas ideias. A segunda etapa formadora da metodologia de Husserl nos remete ao que se chama a fenomenologia estática. Ou seja, uma abordagem que busca descrever a partir da recorte fina de todas as variações no ato de percepção possível. Aí a fenomenologia demonstra uma certa afinidade, uma certa atração a se posicionar como uma ciência geral da percepção. Por isso, os psicólogos são tão fascinados pela fenomenologia. E, de fato, é possível pensar a ideia de consciência a partir dos elementos e dos componentes que se juntam nela para criar um efeito secundário, sintetizado a partir de todo esse fluxo imanente de atividade, de vivências. E esse processo de síntese nos dá uma imagem constante, contínuo, mas cheia de variações, de que nós chamamos a realidade. A terceira etapa da formação da fenomenologia, aí remete mais ao trabalho na Universidade de Friburgo, na Floresta Negra, subsequentemente associado ao aluno Martin Heidegger, onde Husserl desenvolve a fenomenologia genética. Identificamos pelos anos 1913 até 1930 como inclui o período da maturação do pensamento de Heidegger. Husserl elabora então sua fenomenologia pura. Mais tarde, a fenomenologia, como novo transcendentalismo ou idealismo caracterizado nas meditações cartesianas, será elaborado. A fenomenologia se torna agora um exegese de si próprio, Selbstauslegung, e ciência do eu ou egologia. Esse sujeito, então, de que se trata na forma de um eu ou de um ego, remete ao que Husserl chama o eu transcendental. Esse eu transcendental demonstra características absolutas, porém gerais. Eu que permita a individualização de todos os eus empíricos.
Mas a compreensão e a descrição desse eu transcendental segue o compromisso demonstrado por Husserl com a experiência vivida. Todo o processo do epoquê está voltado justamente a reconstituir como a experiência vivida, em sua multiplicidade, em todas suas variações, lembrando que desde sua a juventude, Husserl está interessado a mapear as variações. É um período muito produtivo, inclusive nas ciências, mas também na arte contemporânea, na escola dos futuristas, por exemplo, na Itália, em que busca-se descrever o processo de perceber o movimento, de manter o movimento em fluxo, apesar do fato que a percepção, ao mesmo tempo, recorta a experiência tal como vivida. O cubismo de Picasso e de Georges Braque aborda uma outra tentativa de recompor, essa superfície composta de tantas variações que produzem, por síntese, uma unidade que nós costumamos chamar a realidade. Então, o quarto etapa é a fenomenologia dita histórica. Isso envolve o último período da vida de Husserl, até 1937, e a publicação, subsequentemente, do livro A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental. A não confundir com duas conferências proferidas, que são as últimas proferidas por Husserl, uma em Praga, outra em Viena, que é traduzido neste livro em inglês, como a crise a crise do homem europeu, certo? A fenomenologia histórica, não posso comentar em detalhes agora, mas este método historiográfico será uma das contribuições ao surgimento dessa nova maneira de organizar as ideias que os filósofos franceses chamam de epistemologia histórica. Tão importante no desenvolvimento do estruturalismo que se colocará em oposição à fenomenologia, mas não a todos os rumos e ramos que estabeleceu e elaborou o Edmund Husserl. Tá? Então, Husserl, no entanto, refletiu sobre a crise das ciências como expressão da crise da cultura contemporânea, isto acontecendo num período extremamente preocupante, ou seja, o período do nazismo e do Munique e do Anschluss, da anexação da Áustria pela Alemanha nazista. Então, vamos voltar a esses diferentes momentos e examinar alguns dos conceitos chaves para circundar o que se tenta fazer, o que se tenta realizar na filosofia, na fenomenologia e o que de fato chegamos a compreender melhor da existência humana. Né? Importante saber também que a fenomenologia é extremamente importante por ter levado um pensamento extremamente teórico, abstrato, ao mesmo tempo geral no sentido positivo do termo, né? À sua experiência no mundo, na sua existência. Então, o existencialismo será desenvolvido a partir das críticas levantadas por Martin Heidegger à fenomenologia de Husserl. Então, aqui podemos ver uma linha
embora não necessariamente direta, é uma linha contínua com várias curvas, oscilações e reviravoltas. A fenomenologia, então, é uma tentativa de fazer da filosofia uma ciência rigorosa numa época em que o espaço acadêmico e científico estava sendo altamente agitado por novos descobrimentos. Descobrimento da relatividade particular e geral, descobrimento das leis da termodinâmica, descobrimento da teoria dos conjuntos, o surgimento de uma nova orientação para fundamentar a matemática, que é o intuicionismo. ah. Também encontramos várias revoluções acontecendo no âmbito das artes. A revolução dos, do romance, explicitamente desenvolvido por Marcel Proust em À la recherche du temps perdu, por James Joyce no Ulisses, Robert Musil, o homem sem qualidades, mas também na música, novas experiências harmônicas na música de Claude Debussy no início do século e de Alexandre Scriabin, o russo, e também, evidentemente, no âmbito da política com a Revolução Russa, que é, na época, a primeira revolução de cunha operária que ocorre no mundo. Ah. Então, aí também identificamos algumas das condições. Não é por acaso que eu coloquei Badiou antes, porque gostaria que possa servir também, seu modelo, possa servir também de identificar o âmbito no qual a filosofia está circulando, sem entrar necessariamente numa caracterização historiográfica o que está acontecendo. Então, zu den Sachen selbst, retornar às coisas mesmas, significa conhecer as coisas de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais imanente, mais interno às coisas. Sair, então, das limitações estabelecidas pelo corpo em relação à alma para circular entre as coisas. Isso já nessas primeiras expressões que estamos analisando aqui, fez parte da fenomenologia de Husserl. Fez parte da fenomenologia de Husserl aqui e vai caracterizar um conceito elaborado no último período da sua vida, que é o Lebenswelt, a vida, o mundo da vida. Porque falamos sempre do mundo com a corrida, as obrigações, a vida profissional, o trabalho alienado, né, a marginalização constante de pontos de poder, o risco de se endividar, né? Mas o mundo de que se trata aqui é o mundo da vida. Então, vamos ver como Husserl entende essa noção de mundo a partir da questão da vida. E aí ele articula, novamente, no primeiro momento, uma psicologia descritiva do mundo. O método da descrição aqui deve ser tomado literalmente. É uma descrição. Não existe em Husserl uma, um compromisso normativo. O que ele está à procura é como as coisas se constituam, e como o ser humano fez parte desse fluxo de constituição constante. Então, Merleau-Ponty, que é um dos pensadores que, se tivermos um número de possibilidades extremamente grandes de autores da fenomenologia, poderia fazer parte da nossa análise. Ele voltará no segundo semestre, na segunda parte,
de vista sobre a filosofia contemporânea quando se trata de analisar a arte, né? Mas na introdução a seu grande livro, A Fenomenologia da Percepção, que é publicado depois da morte de Husserl, Merleau-Ponty não conheceu Husserl, foi para Berlim para consultar os arquivos Husserl. Mas Merleau-Ponty escreve retornar às coisas mesmas e retornar a este mundo anterior ao conhecimento do qual o conhecimento sempre fala. Anterior a esse mundo, anterior ao conhecimento, do qual o conhecimento sempre fala, né? Então, novamente, a necessidade de suspender a atitude natural, aplicar o epoquê e permitir que recuamos para encontrar esse mundo, né? Recuar para suspender o nosso hábito de perceber, o ver o mundo como objeto, conjunto encruzilhado de objetos ou fluxos de percepção, né? Para encontrar o quê? Bom, para encontrar algo que ainda não se individualizou, né? Algo que participa do processo da individualização, que assegura pelo menos aos seres humanos. E, com o tempo, afrouxaram-se os limites desse espaço de subjetividade, né? Sem dúvida, os animais voltam a fazer parte desse espaço, né? Mas é um espaço que ah, circula de tal forma a dotar todos os seres humanos de uma subjetividade. Então, qual é esse ponto original, esse arquê, de onde se manifesta, então, a subjetividade? Em nossas afirmações fundamentais, escreve Husserl, nada pressuporemos, nem sequer o conceito de filosofia. E assim queremos ir fazendo adiante. Então, isso vem de um livro publicado já 20 anos dentro da experiência de constituir a fenomenologia, intitulado Ideias Diretrizes para uma Fenomenologia Pura. E Husserl continua insistindo sobre essa ideia. Nem sequer o conceito de filosofia, isso quer dizer, nem sequer o último, o mais radical metodologia, ou ciência do pensar. Antes já teremos desfeitos, não? O conceito de religião, o conceito de política, o conceito do belo e o conceito do bem. Aí porque é realmente um gesto radical no pensamento sem o qual a filosofia vai se arriscando novamente a não cumprir seus objetivos. A época filosófica, continua Rousseau, que nós propusemos praticar, deve consistir formulando-o expressamente, em nós abstermos por completo de julgar acerca das doutrinas de qualquer filosofia anterior e em levar a cabo todas as nossas descrições no âmbito dessa abstenção. Seguindo essa época, então, o que encontramos? Vocês talvez se permitiram de viajar com os quadros de Mark Rothko, de Yves Klein, de Malevich, o russo, talvez chegaram a pensar através e para além do quadro, né? Para Husserl, o objetivo é chegar à forma mais originária da existência, pelo qual o mundo se dá, né? O dar-se. Certamente tem uma associação da fenomenologia a analisar o mundo
em seus componentes enquanto compostas por aparecimentos. Ou seja, como vocês chegam a encontrar o mundo? Tem uma certa dominação, hegemonia do discurso físico, não? E às vezes materialista no sentido mais capitalista, não anticapitalista, segundo o qual, bom, o mundo está sempre aí e isso se constata a partir do momento em que hajam colisões com outras entidades que confirmam a lei do mundo, ou seja, um espaço pode ser ocupado, dependendo da dimensão, apenas por um objeto. Então, se ao invés de pensar a partir desta verdade física, consideramos que, a partir do momento em que abrimos nossos olhos, o que encontramos é uma imagem viva, uma imagem com dimensionalidade, né? E essa imagem permanece como rastro a partir do momento em que fechamos os olhos, né? Como essa mesma imagem fica como rastro separado do seu alicerce material, que a imagem, quando abrimos os olhos, ó, e vinculado aos objetos dispersados no espaço. Parece que existe um fenômeno do aparecer que vai além da mera aparição de objetos no espaço. Isso se torna bastante evidente a partir do momento em que estamos num espaço depois do pôr do sol e apagamos as luzes. Cadê os objetos? Eles estão aí, mas agora temos uma outra imagem, é uma imagem da obscuridade. A imagem da obscuridade que não permite um controle dentro do espaço. É o tipo de aparecer, o tipo de aparecimento que é menos desejado, a não ser que gostamos de viver entrando em colisão com as coisas. Entre a imagem de um aparecimento que não informa a nossa aparelho de pensamento, nosso corpo, e aquela que informa melhor, podemos ver que existe uma gama da maneira em que os aparecimentos tomam forma. E uma das formas, um dos polos nem foi encontrado ainda. Quando, como naquele momento, quando o prisioneiro sai da caverna de Platão e se confronta olhando diretamente dentro do Deus Sol, o que acontece? Fica cego. De fato, ó, a luz tem essa capacidade de tornar tão escuro quanto a falta de luz a organização dos objetos no espaço. Então já estamos um pouco mais nesse dar-se, né? E esse dar-se é importante para entender que existe um espaço antes do conhecimento, um espaço de circulação no mundo por meio do aparecimento, mas também por meio da máquina do aparecer, que fez aparecer, né, que Rousseau vai chamar de intuição. A intuição significa simplesmente a maneira suprema segundo o qual uma coisa pode ser dado, revelado ao sujeito a sua consciência de forma plena. É o princípio dos princípios e por isso certas religiões, não,
insistem tanto a valorizar aquela palavra, revelação, a revelação, o surgimento de uma nova imagem que se transforma já em corpo. Mas as imagens circulam no espaço da religiosidade, e a revelação não é apenas, não volta apenas ao Filho, mas também ao Espírito. Então, essas noções são também noções extraídas, né, do enredo pelo qual as religiões tentam naturalizar, ou seja, estabelecer que é verdadeiro, né, a sua relação com o não aparente, o não visível. A fenomenologia está voltada, por grande parte, a questionar e analisar essa relação com aquilo que não é aparente. Na intuição, há a verdade intuída e também as tendências à verdade. Porém, tem degraus na intuição. Aí passamos a operar de maneira mais técnica o que já estamos fazendo com a epoquê, ou seja, aplicar uma redução transcendental. Aqui não estamos tanto suspendendo a atitude natural, porque supõe-se que já estamos ainda nesse espaço. O que conta, Russell? As tendências à verdade, o proshen, subjaz ao ato de pensar, a intencionalidade do pensar. Isto é a consciência. Por isso, ser consciente será dito sempre ser consciente de alguma coisa. A vivência intencional determina, então, este nível de descobrimento. O nível de descobrimento de que a consciência só funciona na medida em que é consciência de alguma coisa. Husserl distinguirá várias modalidades de vivências que ele denomina intencionais. Isso não remete a uma intenção para realizar uma ação. Não é a projeção do desejo, ó, em sua transformação em vontade. Não, isso é intencionalidade em Husserl. É ah, a totalidade ou a soma de todos os atos intencionais diferentes, eu poderia ter dito os actos de percepção diferentes, né? Alguns sendo proposicionais, ou seja, afirmados pela linguagem, outros não, além de perceptuais. Então, a intencionalidade não tem nada a ver com uma intenção consciente de fazer algo. A intencionalidade caracteriza o que os psicanalistas pensam a maioria do tempo quando eles falam de inconsciente, possivelmente também do pré-consciente, possivelmente aquilo que os junguianos gostam de chamar de subconsciente, embora o subconsciente não tenha uma determinação teórica muito firme. O que isso implica, então, para a noção clássica herdada da filosofia moderna, que é a consciência? Então, aquela consciência que está intrinsecamente vinculado ao cogito, né, o ser pensante. Né. A consciência será redefinido como um movimento permanente de fenômeno, a unidade da consciência sendo o resultado da síntese, como descrevi antes. Né. A consciência se manifesta como unidade quando ó, a impressão dada
ao ser consciente é de ser cercado de uma realidade, né? Que é o resultado de uma síntese que opera anteriormente a se tornar consciente daquilo que está acontecendo. Novamente, a suspensão da atitude natural é a tentativa de suspender esse momento em que se tornar consciente se equivale a algo tão normal, tão ordinário, que faz parte da natureza das coisas. Porque, eventualmente, a questão será: bom, é uma função biológica ou continua sendo uma função, digamos, espiritual? Por enquanto, pelo menos, o que é possível estabelecer isso ao aplicar a redução transcendental é que se trata de dois modos distintos. Temos um modo que diz respeito aos atos da consciência, o que o Husserl chama de acto noético, não? O acto intencional, pelo qual se projeta seu objeto, não? Agora estamos em terminologia mais descriptiva novamente, não? É descriptiva, não metafórica, não? Reconhecem os heideggerianos, provavelmente, aqui, algo que será levado, tomado emprestado, roubado por Heidegger, que é essa projeção. Porque, como diz Heidegger, o Dasein não nasce. Simone de Beauvoir dirá algo muito semelhante. Não se nasce mulher. Torna-se, o devient-se, porque a tradução de on devient femme, é, deve ser traduzido a partir do verbo devir, devenir femme, devir mulher, ou seja, projetar-se no mundo para devir-se o Dasein, que é o nosso. Que o Dasein, então, é lançado, projetado no mundo. E Sartre também vai desenvolver a ideia mesmo de projeto, né? A vida é um projeto, por causa de ser projetado, ao invés de nascer-se. Então, a noese diz respeito a um dos modos, um dos polos da consciência. O outro polo é o objeto intencional, né? Isso é de interesse especial à fenomenologia, pois aponta ao além do fato, a qualidade, mais ainda que aquela materialidade fisicamente localizável, que é a quantidade. Eventualmente será conceitualizado como qualia, uma entrada singular para analisar os actos conscientes no decorrer da fenomenologia, depois da seu retomada nos anos 80. Mas essa noção é trabalhada por Merleau-Ponty no seu livro Inacabado, o visível e o invisível, e na sua tradução e na publicação dos manuscritos por Claude Lefort, por exemplo, em francês, traduções acontecendo, ocorrendo em inglês nos anos 80, relançará a importância de considerar a consciência a partir, então, da qualia. O quinto momento, mais uma redução. Agora é uma redução eidética. Porque o que aconteceu? A consciência, na verdade, foi esvaziada. A consciência, no seu modelo herdado da filosofia moderna, escolástica, antiga, foi esvaziado. A consciência não é mais uma coisa. A consciência é uma operação
conforme duas modalidades, né? A modalidade que diz respeito à noese, os atos de percepção, e a noema, a constituição de um objeto, o objeto adquirindo um sentido, um significado. Então, os significados nos projetam dentro do escopo da linguagem, mas será que isso é de interesse, particularmente aos compromissos husserlianos com a fenomenologia, de determinar se é possível chegar a significado por via da percepção que permanece independente ainda de uma canalização linguística. O método para analisar essa questão, então, se apresenta como redução idética, uma separação da noema do seu componente ideal, da sua verdade apodíctica, seja o fundamento da ciência rigorosa ou da essência da verdade. Então, um gesto semelhante ao de Descartes nas meditações, podemos lembrar, Husserl, ele mesmo nas ideias, remete a Descartes. Se a apreensão reflexiva se dirige para a minha vivência, aprendo alguma coisa em si mesmo de caráter absoluto, cuja existência não pode, em princípio, ser negada. Ou seja, é inteiramente impossível ver que essa coisa não é. Muito embora seja uma ficção aquilo que se apresenta, a própria apresentação, a consciência que finge, não pode ser fictícia. Então, a dinâmica apresentativa, ou seja, alcançamos esse nível do aparecer, constituindo-se em aparecimentos, esse processo de um nível operante, de um nível quase causal, não pode ser questionado. Isso nos leva a encontrar alguns das ideias, as essências fundamentais que asseguram a regularidade da atribuição de um significado a determinado objeto intencional na sua repetição a cada vez que ocorre. Algo deve regular isto. O fato que um dia vejo uma bicicleta, outro dia vejo um carro e não me confundo. Quais são os fatores regulativos? São palavras? É uma proposição? Será que a intencionalidade é o que é autorregulado? Ou será que existe uma outra fonte regulatória? Então, a tese da redução transcendental levará Rousseau a postular um fundamento e um telos último, o sujeito transcendental, que poderia ter sido chamado um sujeito transcendente. Aliás, será a grande crítica levantada por Heidegger, que começaremos a ver na próxima aula. De toda forma, na sua filosofia tardia, Husserl rejeitará o caráter idealista deste fundamento e o verá cada vez mais no modo do tempo, é uma das variações, ou da temporalidade, da gênese da subjetividade. Aí se trata de uma fixação no acto noético. Vocês dizem que acontecimento não pode não ser um objeto? Não. Justamente, o acontecimento não é um objeto, não é uma coisa, não é uma causa, não é uma origem. É aquilo em prol do qual um ato de nomeação é despertado. Seja no tom do espanto, seja
numa experiência mais sufórica, de mais espiritual, religiosa, de dinâmica, para se organizar e confrontar as autoridades políticas e iniciar um processo de derrubo revolucionário, ó, de de um governo ilegítimo. Aí encontramos algo pelo qual entender a fixação no acto noético. Aqui estamos na temporalidade da Gênese, né? Ou no mundo da vida, né? Em que esse sujeito está inescapavelmente submerso ao retorno ao fluxo natural. Fechamos o epoquê, fechamos a redução transcendental, fechamos a redução edética, voltamos no mundo ou no mundo. Voltamos no mundo, o mundo da vida. E a última fase da fenomenologia de Husserl, estamos aqui já percorrendo quase 40 anos de atividade em 40 minutos, né? Então, que haja paciência se vocês não chegam logo a identificar de que se trata. Mas estamos fazendo, seguindo uma progressão dessa metodologia em relação aos obstáculos encontrados, em relação aos momentos de celebração diante dos descobrimentos, porque o descobrimento da intencionalidade, vai transformar a ideia da mente, vai explodir a ideia da mente enquanto substância e vai fazer da mente algo que nunca é suficientemente enfatizado na filosofia, que a mente é apenas a somação de todas as teorias feito em nome daquilo que é designado como mente. São as teorias que incorporam, não, o acto intencional nesse sentido para que se encontra um objeto intencional. Aí o processo de naturalização pode, se desencadear. Estamos vendo o mundo da percepção, a operação da percepção em visão desacelerado, né? En gros plan e en ralenti, como dizem os autores críticos da Cahiers du Cinéma. Então, a última grande obra de Husserl é A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental, uma introdução. Para aqueles que estão interessados, eu escrevi recentemente, no ano passado, publiquei um texto sobre a crise chamado Aprofundando a Crise, né? Uma obra inacabada, aparentemente iniciada em 1934, e Husserl faleceu em 27 de abril de 1937. Em 35, Husserl proferiu uma palestra inicial em Viena sobre os temas da sua pesquisa, a crise da humanidade europeia e a filosofia. Existem, então, duas versões longas e curtas dessas conferências. As conferências tiveram uma história de traduções diferentes, não posso comentar agora, mas foram incluídos como anexos ao livro A Crise das Ciências Europeias e também incluído como um dos anexos é um texto que se torna famoso no contexto francês da filosofia, quando Jacques Derrida fez a primeira tradução dela e incluiu um longo comentário na época em que ele era ainda fenomenólogo, o texto sendo a origem da geometria. Então, o momento último é realmente voltado à intersubjetividade, né? O mundo da vida vai descentralizar
o sujeito. A intersubjetividade, então, é composta por três orientações, três componentes. Um componente, Einfühlung, que remete a uma experiência recíproca entre corpos, não entre mentes. Então, a subjetividade já está inscrito numa dimensão vivida pelos corpos antes que se constitui uma mente. Isso também é uma postura radical no que diz respeito à representação do organismo humano. O Gegenüber, reciprocidade entre o eu e o outro, o alter ego que surge ah, nessa intersubjetividade, que caracteriza não simplesmente dois sujeitos, dois corpos, mas que é constitutivo da própria subjetividade no mesmo organismo humano. Então, essa reciprocidade entre o eu e o outro se encontra também no meio eu. Não? Essa alter ego é o que circula até mesmo que me torno sensível diante da cristalização de um eu que seja o meu. E encontramos aqui uma procura, uma pesquisa nos autores pioneiros também da filosofia na era moderna, ou seja, Leibniz, a retomada do conceito da mônada. Rapidamente, para concluir, quero apenas tocar aqui sobre algumas das noções fundamentais que vão circular na filosofia do século XX e podemos até considerar o que diz respeito a meu próprio engajamento nesse artigo mencionado, como Husserl se torna um dos maiores polos, eu diria, o polo mais importante que o próprio Nietzsche. Nietzsche nos leva fora da filosofia. Husserl nunca abandona a filosofia, ó, torna a filosofia cada vez mais complexo, cada vez mais sofisticado, de uma maneira em que apenas outro grande filósofo, pioneiro dos tempos contemporâneos, o fez. Estou falando, evidentemente, de Karl Marx. Né? Então, na crise, embora essa noção, de onde vem essa noção? Obviamente vem de Marx. E não só de um Marx que Husserl poderia não ter conhecido por ter esquecido ele. Não, a crise é o conceito-chave no terceiro volume do Capital, que é publicado por Engels em 1893. Não há como ele pudesse não encontrar a ideia de crise a partir da obra de Marx. Porém, não tem nenhuma menção a Marx. De que se trata? De qual tipo de crise? Bom, aqui nesse livro encontramos uma crítica da relação entre as ciências objetivas e a filosofia. Vida pessoal é um viver em comunidade. E as ciências meramente descritivas vão ser contrapostas às ciências das infinidades. Totalidade e infinidade, e totalidade e infinito. Alguém interessado? Desafios, então, do especialista das ciências do espírito são o impossível fazer abstração de maneira coerente do elemento corporal. E isso diz respeito ao espírito. Então, em Husserl não tem uma volta a um ser espiritual capturado pelas instituições religiosas, aliás, completamente em colaboração com o nazismo, em relação ao qual ele devia se proteger, sendo de origem judaica. Finalmente, o Umwelt, o mundo circundante.
nosso circunmundo, uma formação espiritual, porque corporal, em nós, em nossa vida histórica. A questão da história entra finalmente na fenomenologia. Precisava esperar 40 anos quase, e ainda esse texto só será publicado depois da Segunda Guerra Mundial, mas a estrutura espiritual dessa nova entidade humana que é motivado pelo mundo da vida e delimitado por um horizonte é o que ah, caracteriza então esse novo lugar, um lugar de nascimento também, de um nascimento de pensamento inovador e criativo, né? Como escreve Husserl, na irrupção da filosofia tomada nesse sentido, incluindo nela todas as ciências, por paradoxal que pareça, veja o fenômeno original, fenômeno que caracteriza a Europa sob o aspecto espiritual. Teremos algo a dizer sobre essa questão da Europa, mas enfim, o que Husserl faz ao mesmo tempo que se afilia à Europa é se colocar diante do fato que a Europa existe como delimitação do universal. Então, o que teria fora da Europa é o que existe antes da Europa. Porém, portanto, exige um novo tipo de historicidade que se infiltra no pensamento, né, que se destaca sobre o fundo da história universal e passa a ser de uma humanidade com capacidades finitas a uma de tarefas infinitas e que suscita o esforço teórico da consciência, justamente remetendo ao que a gente estava vendo na última vez. A ontologia é a matemática, ou seja, o que a matemática produziu como discurso sobre ela mesma, sobre seus fundamentos, ou seja, a teoria dos conjuntos. E de que se trata, ou o que realizou a teoria dos conjuntos? No primeiro momento, no mais básico, é de eliminar a distinção entre o finito e o infinito. Então, a filosofia se afasta do solo da tradição nacional, contempla a diversidade das nações e a diferença entre a representação do mundo, o mundo real, e a nova pergunta pela verdade. Estamos diante da formação de uma nova comunidade de pesquisadores, uma comunidade contemporânea, a comunidade dos filósofos. Muito obrigado por acompanhar esse primeiro percurso na fenomenologia. Na próxima aula abordaremos Martin Heidegger. Recomendo a leitura do Ser e Tempo, de Martin Heidegger. Existem duas traduções, português e também o livro Introdução a uma Filosofia, por Christian Dubois, um excelente livro. Parabéns também à editora Zahar por ter escolhido esse livro a ser traduzido. Oferece exatamente o tipo de apresentação que eu estou tentando também realizar
partir de autores cujo escrita é complexa, necessita paciência, mas os frutos da leitura garantem o afinamento da sensibilidade filosófica muito além de análises epistemológicas de proposições ou de argumentos. Então, até a próxima.